Olá! Estamos começando mais um episódio do Arquitetura em Casa. O tema do programa de hoje é como as cores influenciam no ambiente. Tema muito legal, né, pessoal? Vamos trazer para vocês algumas informações de como utilizar as cores de maneira correta, quais são as influências que ela tem sobre as pessoas e qual o poder de transformar os ambientes. Também teremos o nosso momento de descontração, como sempre, com o quadro Arque com as Consequências, onde vamos comentar algumas soluções doidas que as pessoas inventam por aí, quando não recebem uma boa orientação. Tem também a dúvida do pessoal que está em casa, participando pelas redes sociais. E no final, uma super dica da nossa convidada de hoje. Voltamos logo! O programa Arquitetura em Casa é uma realização da Associação Movark em parceria com a TV Rio Preto. Para saber um pouquinho mais sobre a Movark, segue a gente lá no Instagram, contamos um pouco mais do que fazemos e tem coisa muito bacana que o grupo tem feito por aí. O programa vai ao ar 2 vezes por mês, sempre será apresentado por um trio de arquitetos. Eu sou Melisa Barbosa, do @mbarbosa.arquitetura, e hoje estou acompanhada das minhas colegas Milena Cury, do @nenaarquiteta, e Stephanie Guidotti, @arquiteta.stephanie_guidotti. E aí, meninas, tudo bem? Estão preparadas? Tudo bem, Melzinha. Então, vamos lá. O tema de hoje é como as cores influenciam nos ambientes. As cores fazem parte do nosso dia a dia, estão em absolutamente tudo que somos capazes de enxergar. Estamos tão acostumados a ver cor, né, que nem paramos para pensar como isso acontece. Mas na hora de escolher uma cor de parede, trocar um tecido, escolher uma simples almofada, são tantas dúvidas que surgem, né? Milena, quando seu cliente te pede para escolher uma cor, como você sugere para ele? Mel, se eu puder acompanhar, o ideal é que a gente tenha sempre um catálogo de cores e que a gente possa escolher essa cor no ambiente que ela vai ser aplicada, com a luz que vai ter no local quando essa tinta for aplicada. Do contrário, se for escolhida em outro ambiente, você pode ter uma decepção com a cor da tinta, a hora que ela for aplicada. Legal. E você, Stephanie, como você faz? Bom, eu acho que temos alguns pontos para se considerar, né? Bem como a iluminação, incidente, também temos o tamanho da sala e o ambiente em questão. Então, são todos esses pontos que é um conjunto para dar certo a cor. Legal, meninas, obrigada. E Milena, antes de começar o programa, a gente estava comentando sobre como a cor pode influenciar no estado de espírito da pessoa. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para o pessoal que está em casa. Pessoal, as cores, elas podem influenciar 100% no estado de espírito da pessoa e na saúde da pessoa, porque cada cor tem um significado. Existem alguns estudos, inclusive, de anos e anos, como a cromoterapia, em que as cores são usadas, inclusive, para tratamentos de saúde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. As cores são necessárias, mas a gente tem que tomar muito cuidado no uso das cores. Bacana. Stephanie, você já usou alguma cor que seu cliente comentou com você sobre o impacto que teve na casa dele, na vida dele? Sim, Mel, na verdade isso acontece bastante, principalmente em quarto de bebê, né? Que a gente tem que sempre dar importância para tons mais suaves, porque o bebê precisa estar tranquilo, né, no ambiente dele, se sentir tranquilo e acolhido. Isso vale também para papéis de parede, né? Então, sempre optar por estampas leves, suaves e tons clarinhos. E para aquele cliente que quer colocar uma cor mais forte, uma cor mais colorida, o que você sugere para ele quando ele está um pouco receoso, se coloca, se não coloca, como utilizar isso da melhor maneira? Certo. Hoje está muito em alta colocar o cinza em quarto, as pessoas estão adorando, né? Eu peço para tomar cuidado só, né, com diversos fatores, iluminação. E também o quarto, ele é um local que você quer se sentir acolhido, você quer se sentir tranquilo. Então, eu prefiro que em quarto coloque tons suaves. Então, se você gosta de rosa, se você gosta de amarelo, azul, você pode usar, só que dê preferência para tons suaves dessas cores. Então, depende muito do ambiente, né? E você, Milena, como você sugere? Como você faz?
o uso das cores fortes. Isso. O uso das cores fortes, ela é um contexto, como a Stephanie falou. As cores fortes, elas podem e devem ser usadas, mas elas têm que estar contextualizadas para ela não pesar o ambiente. Então, às vezes, uma parede forte, um móvel mais claro, uma iluminação adequada para não pesar demais aquela cor forte. Então, é todo um contexto. Legal. E para ilustrar melhor, as meninas trouxeram algumas imagens das quais elas usaram as cores de forma correta e tiveram um resultado bem bacana. Vamos ver? Pessoal, esse é o antes de um quarto de bebê, como a Stephanie falou. Eram cores neutras, bem claras. E aí a minha cliente pediu para fazer a transição desse quarto de bebê para um quarto de uma criança já um pouco maior, né, despertando os sentidos. Então a gente optou pelo uso das cores primárias, né, o amarelo, o azul e o vermelho, para estimular a criatividade dessa criança, a concentração, algumas tarefas, né, e funções, atividades, para que ela se desenvolva de uma maneira mais criativa. Agora vamos ver o ambiente da Stephanie. Bom, esse foi um dos meus últimos trabalhos, né, na mostra do Shopping Iguatemi. Eu trabalhei com os móveis e adornos predominantemente terrosos e na parede eu coloquei um tom de capim-limão bem levinho para emoldurar o ambiente e mesclei com algumas vegetações permanentes e painéis também madeirados que trazem todo o conforto. Legal, meninas, lindos ambientes. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre? Sim, os ambientes mostrados, eles provam que é tudo uma questão de contextualizar. No meu caso, tem o uso das cores fortes, mas elas foram pinceladas de maneira que não carrega o ambiente e deixa alegre. Eu acho que esse assunto de cores em ambientes é um assunto que demanda muito estudo, né? Então não é tão simples quanto parece. As cores têm poder de repente, ampliar o ambiente, clarear ou, de repente, deixar ele mais sóbrio. Então, assim, é um estudo bem complexo, mas é muito, muito gostoso. Muito bom, obrigada. Agora vamos fazer uma pausa rápida para o apoio cultural, mas antes tem o nosso quiz. E depois voltamos para falar também sobre um pouco sobre como a iluminação pode influenciar nas cores. E a pergunta do quiz é: o que é abóbada? A. Fruto usado em decoração de Halloween. B. Teto côncavo ou cobertura encurvada. C. Tipo de coluna grega. D. Prato típico do Nordeste. Já já voltamos com a resposta. PO Móveis e Estofados. Conforto e estilo em toda a sua casa. Os móveis e a decoração dão aquele toque especial que seu ambiente precisa. E tudo é feito sob medida. Venha visitar nosso showroom completo. Acesso pela marginal da rodovia Washington Luiz, na entrada de Mirassol. Ligue 17 3242 4080. Estamos de volta com a Arquitetura em Casa. Mas antes de retomar para o nosso bate-papo de hoje, tem a resposta do quiz. Para você que já se esqueceu da pergunta, vamos repetir. O que é abóbada? As alternativas são: A. Fruto alaranjado usado em decoração no Halloween. B. Teto côncavo ou cobertura encurvada. C. Tipo de coluna grega. Ou D. Prato típico do Nordeste. E aí, já sabem? Bom, essa é tranquila, né, pessoal? A resposta certa é a alternativa B. O teto côncavo pode ser chamado de abóbada. É uma cobertura encurvada que tem origem num arco que se desloca e gira sobre o próprio eixo, cobrindo toda a superfície do teto. E voltando para o nosso tema de hoje, que é como as cores influenciam no ambiente, no primeiro bloco nós falamos sobre o impacto das cores nos ambientes e nas pessoas. E agora vamos falar um pouco para vocês sobre a influência que a iluminação tem sobre a cor. Milena, você acha que realmente a iluminação pode influenciar na cor? Mel, 100%. Primeiro que a gente não existe cor sem luz.
Então, como a gente tem alguns tipos diferentes de iluminação, tem lâmpadas mais amarelas, passando por um intermediário até uma lâmpada bem mais branca, isso vai influenciar 100% na cor que nós vamos ter de resultado final. Legal. E se a iluminação não for correta, então o que pode acontecer, Stephanie? Bom, a pintura, eu aconselho deixar uma das últimas coisas da obra, né, para ser feita. Então, com a iluminação já instalada, se caso não vá trocar a iluminação, o correto é fazer o teste, mesmo como a Milena havia mencionado anteriormente, fazer o teste diretamente na parede a ser aplicada a tinta. Legal, meninas. Já que vocês citaram sobre os 3 tipos de luzes, vamos mostrar para as pessoas um pouquinho melhor sobre quais são essas cores. Nessa imagem dá pra gente ver bem o que a gente está comentando, o que as meninas comentaram, né? É o mesmo sofá e se você observar no sofá, você vai ver que com a luz quente o sofá fica com um tom um pouquinho mais amarelado, com a luz fria, que já é a terceira iluminação, ele fica bem mais branco, é uma luz bem mais forte, e a neutra que está no meio dessas 2 iluminações da quente e da fria. Legal, dá pra gente ter uma noção bastante da diferença com essa imagem, né? Vocês já tiveram, meninas, alguma experiência de escolher uma cor e aí colocar na iluminação e depois a cor ficar totalmente diferente do que foi planejado? Sim, já aconteceu, como a Stephanie falou, o pessoal quer usar muito o cinza, né? Para fugir um pouco do branco, aluguel. Então, um cliente escolheu um cinza e eu insisti que era para escolher lá no lugar onde ia ser aplicado. Não, essa cor vai ficar boa. Aí a pessoa me liga, ô Milena, ficou lilás o meu quarto, acho que veio a tinta errada. E aí eu fui lá, a hora que eu conferi com o catálogo de tintas, era a tinta. O problema era a luz fria, que deixava a tinta completamente lilás. Então, nesse caso, a iluminação pegou de surpresa. Então temos que tomar bastante cuidado, né? E você, Stephanie, já teve alguma história dessa? Eu já tive um cliente que quis escolher numa loja de departamento, né, que a iluminação é mais geral, né, por catálogo mesmo de tinta, de cor. E chegando lá, aplicamos e deu uma cor completamente diferente da que ele tinha escolhido. E no fim sobra até para o vendedor, né, meninas? Parece que ele que é o culpado e o coitado não tem nada a ver com isso, realmente. Legal, obrigada pela explicação, meninas, e parabéns pelo trabalho. Aqui, pessoal, vocês sabem que a gente tem que ser breve, né? O programa não é tão longo assim. Mas você aí de casa que ainda não conseguiu entender muito bem sobre o que a gente disse aqui, ou então sobre qualquer outro assunto, tire suas dúvidas lá no Instagram, @movark_. Agora, vamos descontrair um pouquinho, né? Vamos para o quadro Arque com as Consequências, pra gente ver aquelas soluções geniais que o pessoal inventa por aí, e geralmente por conta própria. Essa imagem é clássica, né, pessoal? O pessoal queria aproveitar o ar em 2 ambientes, então fizeram um recorte na parede e já aproveita para o quarto das crianças e para o quarto dos pais. Vai forçar um pouquinho o motor do ar. É o famoso barato sai caro, né? Nossa, e essa outra imagem, gente? Eu acho que não tem nem comentários, né? Acho que erraram um pouquinho no esquadro da janela e ela ficou só um pouquinho torta. Nem pra saber o que aconteceu Gente, ali. que absurdo. Não tem justificativa. Olha esse campo minado. Vamos pôr uma junta fininha. Esse vídeo mostra bem pra gente o quanto é importante a gente ver qual é a junta que vem na caixa, né? E respeitar isso para que a gente não tenha esse problema futuro. Imagina, perdeu todos os pisos. Não, tem que seguir a especificação técnica do fornecedor. Legal. Bom, quanta doideira, né, gente? É cada uma que a gente vê por aí que a gente nem acredita. E pra gente concluir nosso bate-papo de hoje sobre como as cores influenciam no ambiente, vamos agora responder uma pergunta enviada por uma seguidora lá no nosso perfil do Instagram, @movark_. E se você aí de casa ainda não participou, entra lá, segue a gente, envie sua pergunta também, porque com certeza a sua dúvida pode ser a mesma de outras pessoas. E a pergunta de hoje é: os móveis da minha varanda são todos rústicos de madeira de demolição. Eu posso jogar uma cor forte na parede, tipo marrom? Bom, dúvida importante, né, pessoal? Foi enviada pela nossa seguidora Natália lá no nosso Instagram. Milena, você poderia responder essa pergunta pra gente? Sim, Mel. Cores fortes podem ser usadas, Natália, mas é preciso tomar um pouco cuidado com a questão
para não carregar demais o ambiente. Então, muito provavelmente nesse caso, você vai precisar melhorar um pouco a iluminação para não escurecer demais o ambiente, de repente complementar com paisagismo, uns vasos a mais para dar uma quebrada nesse tom forte e deixar seu ambiente bem aconchegante. Questão respondida, né? Espero que você tenha gostado, Natália, da dica da Milena. E para encerrar o programa de hoje, temos mais uma dica, que é a que a Stephanie trouxe pra gente e que tem a ver com tudo que falamos aqui no programa. Vamos lá dar uma olhada. Oi, pessoal. Tô aqui na PO, que é a nossa parceira do Arquitetura em Casa, e eu vim mostrar um pouquinho para vocês, dar umas dicas de como colocar um pouquinho de cor na sala. Olhem essa sala que está montada aqui na PO. Então eles trabalharam com sofá numa tonalidade preta e colocaram cor numa peça menor, né, que seria um puff, mas poderia ser uma poltrona ou até mesmo colocar uns pontos de cor nas almofadas. De ousar, então, investir numa peça maior, né? Olha esse azul aqui, ele não deixa de ser um ponto de cor, mas fica muito sofisticado essa cor, tá super em alta. E aqui nesse outro ambiente montado na PO, o ponto de cor está onde? No piso, na verdade no tapete, né? Olhem só, que gracinha esse tapete geométrico em azul. E para quem tem receio de investir em móveis coloridos, então invistam em adornos. Olhem só, essa cor marsala tá super em alta, o rosé também. E é super fácil de trocar, né? Nessa dica da Stephanie, deu pra gente ver bem o quanto que quando a gente tem medo de colocar cor no ambiente, cores coloridas, fortes, a gente pode começar utilizando um detalhe, né? Um móvel, um adorno, um detalhe, uma parede só, e começar aos pouquinhos até que você se sinta um pouco mais confortável em utilizar mais cores. Meninas, vamos só, pra gente finalizar, né? Explicar pro pessoal de casa sobre isso, que um adorno, um detalhe, já vai fazer a diferença no ambiente e depois isso pode complementar com o tempo, porque é uma coisa fácil de depois ser alterada, né? Sim. Para quem tem um pouco de receio, eu vou pôr uma tinta forte na parede, vai ficar carregada, eu vou enjoar. Você pode neutralizar a parede. Não precisa ser branco, gente. Pode ser uma cor clarinha, como a Stephanie falou. Você joga um branco no teto e uma cor mais clara na parede. E aí você fica um pouco mais livre para ousar nos seus móveis e objetos de decoração, que, como a Stephanie falou no vídeo, é uma coisa mais fácil de você substituir do que pintar uma parede toda novamente. E as cores, elas podem estar presentes tanto nos objetos quanto nos elementos de decoração, como a Mel falou, um papel de parede, um revestimento que tenha cor. Aqui no nosso cenário mesmo, vocês podem dar uma olhada, né? Eu tô sentada numa poltrona coral, a gente tem ambientes que também tá um pouco pro vinho, tem o uso do verde, então a gente pode mesclar cores. Muita gente tem medo, né? Então eu posso pôr uma cor só e aí se eu vou usar o rosa, tudo tem que ser rosa, adorno rosa, sofá rosa. Não, gente, hoje tá usando demais, fica muito bacana, mistura do rosa com verde, do vermelho com azul, muita coisa legal. Vocês já usaram? Você já usou, Stephanie, em ambientes mais do que uma cor e deu um resultado bacana? Sim, Mel, é bem legal nos atentar ao círculo cromático, né, também. Mas, fora isso, os adornos que são mais simples de trocar, quadro. Uma dica legal também é composição de almofada. Você selecionar uma cor que você goste e fazer um composê de listrado com geométrico, arabesco, lisa, enfim. Eu acho que são truques que a gente vai usando para conseguir colocar um pouquinho mais de cor na nossa vida. Então vamos ficando por aqui, pessoal. A você aí de casa, muito obrigada por nos acompanhar até o fim. Esperamos que você tenha conseguido entender um pouco melhor sobre o uso das cores. E agora você também pode correr lá no Instagram e seguir a gente no @movark_ e ficar por dentro das últimas novidades do grupo e também enviar sua sugestão de tema para os próximos programas, dúvidas que você tiver sobre qualquer assunto relacionado à arquitetura, beleza? E quero agradecer inicialmente a PO Móveis pelo cenário, por nos disponibilizar os móveis do cenário, que inclusive estão lindos hoje, né? E também agradecer as minhas colegas Milena Curi, do @Nena Arquitetura,
arquiteta, e Stephanie Guidotti, do @arquiteta.stephanie_guidotti. Obrigado pela contribuição, meninas, e a gente se encontra de novo daqui 15 dias em um programa novinho. Valeu, até a próxima!